Após 3 meses de queda, a produção industrial do Amazonas sobe 7,8%. Projeto de lei proíbe o uso de sacolas plásticas no comércio de Manaus. Prefeitura continuará vacinando grávidas e puérperas que tenham comorbidades. Conflito em Roraima. Garimpeiros atiram contra a equipe da Polícia Federal que apurava ataque a Yanomamis. Sem nenhum atrativo, poupança tem perda de 4,8% em 12 meses, descontada a inflação. Bombardeio de Israel derruba prédio residencial de 13 andares na faixa de Gaza. Variante indiana do coronavírus é detectada em 44 países, diz Organização Mundial de Saúde. Afogamento. Corpo de adolescente de 14 anos é encontrado às margens do Rio Negro. Homem morre eletrocutado enquanto realizava serviço em ar-condicionado de supermercado. Na Vila da Prata, o homem é morto durante assalto à UBS. Morador de rua é assassinado com 12 facadas na cabeça em galpão no bairro do Alvorada. Após participar de tiroteio no bairro da Compensa, traficante é perseguido e executado na Avenida do Turismo. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h49 em Manaus. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádio Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Peruri em Peruri. Alternativa em Alvarães. Oiuna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maraã FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuana. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anuri. Em Engenho FM no Engenho, Itacoatiara. Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba. maripafm.com em São Sebastião do Atumã. Agora 5h50. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. A duração do dia de hoje será de 11h58 e 56 segundos. O meio-dia solar vai acontecer às 11h56. É de 90% a probabilidade de chover 20 milímetros, prevê o Climatempo. A temperatura, que é de 25 graus, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 98%. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É quarta-feira, 12 de maio. Chegamos aos 132 dias do ano. Faltam 233 para terminar 2021. É dia dos santos Nereu, Aquiles e Pancrácio. Também é o dia do enfermeiro. Dia mundial da fibromialgia. E o dia do islamismo. Esta é a edição de número 26.302 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 29 metros e 52 centímetros. Já havia enchido 12 metros e 92 centímetros. São normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos Brigadeiro Eduardo Gomes, o Militar de Juricaba e o Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1982, Papa João Paulo II escapa de atentado em Portugal. 2008, sismo na China com epicentro na província de Sichuan resulta na morte de 70 mil pessoas. 2010, um Airbus A330 que fazia o voo Africa Airways 771 cai pouco antes de pousar no aeroporto internacional de Trípoli, matando 104 das 105 pessoas a bordo. 5h52 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia para você, Paulo Guerra, bom dia, professor Edson Melo, e bom dia Itamar Jardina também, bom dia, e bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, 2 homens foram presos ontem após mais um assalto da Max Teixeira contra a linha 560.
Pois é, Paulo, foram presos aí, eles usaram mais uma vez os mesmos modus operantes, foram presos, Paulo Guerra, antes de serem presos, entraram no ônibus, fizeram aquele assalto, colocaram arma na cabeça de velhos, de idosos, melhor dizendo, Paulo, colocaram um revólver na cabeça de senhoras, e inclusive uma dessas senhoras acabou sendo ferida na orelha. A informação chegava ontem aqui na Difusora, de que esse assalto ocorrera, o ônibus da linha 560 vinha para Torquato, Tapajós, Paulo, e teve a sua rota desviada. Eles levaram o ônibus para Max Teixeira para ficar lá no ponto onde eles poderiam fugir. Aí foi registrada a ocorrência, um dos celulares roubados tinha GPS. A polícia foi em busca, foi pesquisando, foi rastreando até chegar aos bandidos. Peregrini, teve rolezinho hoje, hein, Peregrini, pela madrugada, começo da madrugada, desde meia-noite, todo mundo reunido, mais de 100 motocicletas na Rodrigo Otávio, carro de polícia em Manaus, ninguém vê, muito embora ontem a segurança tenha recebido novos equipamentos, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, foi lá na área pódium da Arena da Amazônia, o governador Wilson Lima entregou, tinha até metralhadora, sabe, Paulo, muito armamento, carros de polícia, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, principalmente para o interior. Foram deslocadas aí muitas viaturas para o interior do estado e no pronunciamento do governador ele dizia que mais equipamentos chegarão para Manaus e anunciou também, Paulo, no futuro breve, concursos para a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A notícia é muito boa, né, Peregrini? Três concursos, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. E, Peregrini, aconteceu um tiroteio no bairro da Compensa, um dos que participou desse tiroteio tentou fugir e foi perseguido, foi executado onde, Peregrini? Na Avenida do Turismo, Paulo, ele foi perseguido até a Avenida do Turismo, chegando lá, ele foi executado, né? Trata-se de um homem que era envolvido com facções criminosas, que já tinha praticado outros crimes, Paulo, ele foi no bairro da Compensa para matar, não conseguiu, participou de lá de um assassinato, parece, e quando chegou Paulo Guerra, achava que estava tranquilo, não, ele estava sendo perseguido e foi quando chegou na Avenida do Turismo, ele foi executado, ele foi morto com diversos tiros pelo corpo. Com requintes de crueldade, um morador de rua foi morto com 12 facadas na cabeça em um galpão no bairro do Alvorada, Peregrini. Pois é, Paulo, era morador de rua, como você bem colocou, Paulo, e um homem que era conhecido lá na área como cheiroso. E moradores da área diziam que ele não mexia com ninguém. Ele não era morador de rua e ficava por ali, sempre as pessoas davam até banho nele, davam uma mangueirada nele lá e pedia comida por ali, segundo as informações dos moradores que ficaram revoltados com o crime. Segundo os moradores, ele foi morto por pura maldade e com muita crueldade. Peregrini, na semana passada divulgávamos aqui um assalto a uma UBS com muito pânico entre as pessoas que se encontravam ali. E ontem foi pior na Vila da Prata. Pois é, Paulo, na semana passada nós trazíamos a informação aqui no Jornal da Manhã de que uma UBS havia sido assaltada lá no conjunto Juricaba e que naquela ocasião muita gente ficou em pânico, né? Assaltada logo pela manhã, logo bem cedinho, as pessoas procuram para marcar uma consulta médica, no meu tempo aí quando ia pegar uma ficha, né? E ficam ali na frente das UBS, isso acontece em todos os bairros de Manaus. As pessoas ficam ali, né, à procura de um serviço médico, são muito bem atendidos nas UBS. Porém, Paulo, logo de manhã, os assaltantes aproveitam para cometer assaltos, para aterrorizar as pessoas que estão ali. Só que ontem deu ruim para os bandidos, Paulo. Lá na Vila da Prata, tinha um bandido lá, tinham dois na realidade. Aí quando anunciaram o assalto, um dos pacientes estava armado, poderia até ser um policial, segundo as informações, mandou de bala num dos bandidos que acabou morrendo na hora. O outro ficou feliz não, Paulo. O outro foi preso e entregue à polícia. Esse homem preso era um assaltante, esse homem que morreu era um assaltante, não é, Peregrini? Ainda bem que ele se foi. Era um assaltante, era um dos assaltantes. Então tá bom, Peregrini, até daqui a pouco, quando você vai voltar para contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, sem antes perguntar a você como é que está o transporte coletivo na cidade, sem a normalidade? Sem a normalidade, Paulo, até o presente momento nós já cumprimos aí a tua determinação de
nossa primeira reunião de pauta, já passamos agora há pouco. Inclusive, Paulo, nós estamos aqui bem ao lado do Terminal 5, onde fica também a garagem da Global. A gente observa daqui dá para ver, está tudo na mais absoluta tranquilidade. Entretanto, os motoristas continuam, Paulo, sem receber muitos dos benefícios já acertados outrora, como as cestas básicas que estão atrasadas. Estão pedindo também vacina, Paulo, já que lidam com o público e muita gente diariamente estão pedindo também uma prioridade para vacinar, além de salários aí, Paulo, como os reajustes ainda não foram acertados. Ou seja, é muita coisa, é muito calote que eles sofrem também, Paulo Guerra, e está uma bomba relógio realmente o sistema. Até daqui a pouco, Peregrini. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. A unidade gestora de projetos especiais iniciou as obras de macrodrenagem no leito do Igarapé Mestre Chico, na Praça 14, em um trecho da Avenida Tarumã, localizada entre a Avenida Duque de Caxias e a General Glicério. A Avenida Tarumã foi interditada na segunda-feira para que as obras de macrodrenagem, que consistem na execução da galeria de concreto armado e da instalação de interceptor do esgoto, fossem iniciadas. A construção da galeria visa canalizar o Igarapé do Mestre Chico. A obra da terceira fase do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus do Prosamin prevê a construção de um novo parque urbano localizado entre as avenidas Leonardo Malcher e Parintins, nos bairros Praça 14 e Cachoeirinha. 3 escolas da capital e 4 do interior foram selecionadas para participar do projeto piloto Robótica Espacial, promovido pela Universidade de Brasília, UNB, e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com o apoio técnico da Agência Espacial Brasileira. A iniciativa consiste em um curso totalmente digital de autoaprendizagem, conhecimentos teóricos e práticos sobre robótica. Na capital, as unidades escolares selecionadas pelo projeto Robótica Espacial foram a Escola Estadual Rui Araújo, professor Júlio César de Moraes Passos e Natália Uchoa. No interior do estado, a Escola Estadual José Mota de Manacapuru, a Raimundo Sá de Altazes, Centro de Educacional de Tempo Integral 7, Dom Jorge Edward Maskel de Itacoatiara, e Escola Estadual de Tempo Integral Maria Isabel Xavier Esterro de Iranduba, que foram as escolhidas. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, suspendeu até o dia 17 deste mês as concessões de licenças e autorizações municipais para a realização de eventos com cobrança de ingresso na capital, uma medida de enfrentamento à propagação do novo coronavírus na cidade. O novo decreto já foi publicado no Diário Oficial do município. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, lá em Altazes. Açaí, no Porto da Feira, em Codajás. Voz um Novo Tempo, uma nova história em São José do Amatari. Voz Seis Irmãos, no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, em Beruri. Voz da Assembleia de Deus do Caldeirão. Voz Rádio de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no Repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Bom em Iranduba. E comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Porba. O tempo é instável, a temperatura é de 25 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Manaus, 6h04. A informação que chega é de que está havendo uma invasão no Lago Azul, próximo ao posto BR da Barreira, e está dado o recado aí para as autoridades. Bandidos estão se passando por servidores dos PACs e cobrando para agendar atendimento nas agências do órgão. A reportagem é de J. Rai. Paulo Guerra, com a reabertura das agências do pronto atendimento ao cidadão PAC, cujos atendimentos ainda são limitados por causa dos cuidados para evitar a contaminação pela Covid-19, a bandidagem está tentando se dar bem na capital e no interior. Segundo a coordenadora do PAC de Iranduba, Michele de Deus, um alerta da supervisão do pronto atendimento ao cidadão em todo o estado dá conta de que membros
membros de uma quadrilha organizada estariam se passando por servidores do órgão e cobrando valores entre 50 a 100 reais através do aplicativo Pix para agendar atendimentos. Michele de Deus explica que não é preciso pagar nenhuma taxa para ser atendido nem aqui em Iranduba e nem em qualquer outro PAC. Não está sendo cobrado nenhum tipo de valor. Os agendamentos estão sendo realizados para os atendimentos normalmente através do telefone do PAC e os serviços estão sendo executados de acordo com as orientações da Sejusc. Se caso aconteça aqui no município de Iranduba de alguém entrar em contato e disser que precisa de algum valor para agendar o serviço no PAC, de maneira nenhuma as pessoas façam pagamentos, principalmente através de Pix. O telefone do PAC de Iranduba é DDD 92 98463 2807. Em tempo. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, realiza hoje de forma virtual, gratuitamente, as inscrições para cursos de qualificação profissional em 55 municípios do estado, num total de 30 mil vagas. Aqui em Iranduba serão ofertados os cursos de almoxarife, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de farmácia, atendimento ao cliente, auxiliar de contabilidade, marketing digital nas mídias sociais, organizador de eventos, recepcionista e repositor de mercadorias. As informações sobre os cursos e número de vagas para cada município estão no site do CETAM, www.cetam.am.gov.br. Para o Jornal da Manhã, J.I. Manaus, 6h07. Dia de festa em Urucará. É o aniversário do município. O repórter Valdino Castro tem os detalhes. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. 12 de maio. Urucará completa hoje 134 anos de existência. E a Prefeitura do município informa que, por motivo da pandemia que estamos enfrentando, não haverá atividades comemorativas. Mas, de acordo com a assessoria do prefeito, se não estivéssemos passando por esse momento crítico, estaremos realizando as atividades que ocorrem todos os anos. No entanto, Paulo Guerra, comentaram que não deixaremos de comemorar dentro das nossas limitações, decorrente dessa terrível e perigosa pandemia. E a assessoria ressalta ainda que haverá salva de fogos nesta manhã em homenagem ao aniversário da cidade. Parabéns, Urucará. Valdino Castro para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. O Hospital Regional de Itacoatiara, José Mendes, recebeu nesta terça-feira equipamentos de EPIs. O material vai ser usado para o tratamento de pacientes de Covid-19. A reportagem de Manuel Cruz. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. Com o objetivo de diminuir os impactos causados pela pandemia da Covid-19, o Hospital Regional José Mendes recebeu mais de 90 itens de materiais hospitalares do Sistema Fé Comércio, SESC, SENAC de Itacoatiara. O Hospital José Mendes é referência no atendimento à Covid-19 e atende pacientes das cidades do Médio e Baixo Amazonas. Segundo o diretor do hospital, André Vasconcelos, somente nesses 4 primeiros meses do ano, cerca de 16 mil pessoas foram atendidas no Hospital José Mendes. Ainda segundo a direção, 93% dos pacientes foram curados nos últimos 11 dias e não houve registro de morte por Covid-19. Nesta terça-feira, chegaram mais de 2.200 doses da vacina AstraZeneca. O município já vacinou cerca de 22 mil pessoas. De Itacoatiara, Manuel Cruz, para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h09. A Câmara Municipal de Manaus aprovou ontem projeto de lei que proíbe a distribuição gratuita de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais de Manaus. E agora o texto segue para a sanção do Executivo. O projeto de lei tem o objetivo de estimular o uso de sacolas reutilizáveis
e não prejudiquem o meio ambiente. A lei deverá ser implementada até 30 de setembro de 2021. E, de acordo com o texto, fica proibida a distribuição gratuita de sacolas plásticas para os consumidores para o acondicionamento e transporte de mercadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais em toda a cidade de Manaus. Com isso, os estabelecimentos comerciais ficam obrigados a fixar placas informativas junto aos locais de embalagem de produtos e caixas registradoras com a frase: poupe recursos naturais, use sacolas reutilizáveis. O Jornal da Manhã vai agora a Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. CEMED entrega a segunda apostila das aulas remotas para os alunos da rede municipal de ensino. Com quase 17 mil alunos na rede municipal de ensino e com a preocupação de oferecer uma educação de qualidade, as apostilas foram elaboradas pela equipe técnica pedagógica da CEMED na pandemia para todas as modalidades de ensino, inclusive educação especial e aos moldes da Base Nacional Comum Curricular e Referência Curricular Amazonense. O objetivo é o melhoramento no ensino das crianças, jovens e adolescentes, uma vez que os educadores terão mais tempo para planejamento das aulas. A iniciativa de instituir uma equipe específica para a confecção das apostilas surgiu da preocupação do secretário Raimundo Conde, juntamente com o prefeito Beto D'Angelo, em alavancar as aulas remotas. A entrega das apostilas está sendo realizada nas escolas da zona rural e urbana, obedecendo todos os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19. Vale ressaltar que, além das apostilas, o processo de ensino são complementados com vídeos aulas gravadas pelos professores. E começa hoje as inscrições do curso de formação inicial e continuada do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM. Em Manacapuru serão oferecidos 23 cursos na modalidade remota, dentre eles assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de farmácia, atendimento ao cliente, duas turmas, camareiro em meios de hospedagem, cerimonialista, estoquista, marketing digital nas mídias sociais, 2 turmas, operador de caixa, organizador de eventos, repositor de mercadoria, informática básica, 6 turmas, e informática avançada, PowerPoint, 4 turmas. As inscrições serão via internet pelo site www.cursos.cetam.am.gov.br e tiver início agora há pouco, às 6 horas da manhã. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. O Ministério Público Federal denunciou 3 sócios da empresa Marshall Vigilância e Segurança Limitada e outros 3 sócios laranjas da mesma empresa por sonegação de mais de 24 milhões de reais em contribuições previdenciárias e outras contribuições sociais. Inicialmente, apenas 2 sócios haviam sido denunciados, mas as investigações apontaram a responsabilidade de sócio oculta e de outras pessoas que foram formalizadas como sócios para ocultar os verdadeiros controladores da empresa, e o Ministério Público Federal fez um aditamento à denúncia inicial, incluindo os demais responsáveis na ação penal. A fraude foi identificada a partir de representação feita ao Ministério Público Federal por um vigilante, apontando que a Marshall Vigilância descontava as contribuições previdenciárias dos funcionários e não as repassava à Previdência Social. O relato foi acompanhado de contra-cheques do vigilante e do espelho de consulta do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. Após requisição de informações da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional, o MPF identificou que desde 2000 a empresa omitia informações à Previdência Social para pagar valores menores como contribuição. Manaus, 6h14. O deputado estadual Sinésio Campos, do PT, presidente da Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa, criticou o monopólio do gás natural no estado. O parlamentar lembrou que, apesar da sanção da nova lei do gás para a região, empresários ligados ao recurso não favoreceram a queda real do gás de cozinha, do gás natural veicular, nem mesmo a disponibilização e ampliação do recurso para incentivar a produção de telhas e cerâmicas em municípios do interior. O Sindicato dos Radialistas de Manaus realiza neste sábado na Casa do Trabalhador a eleição para a escolha de sua nova diretoria.
A eleição começa às 8 horas e termina às 14 horas. Um estudo da Fiocruz realizado entre os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021 nos estados do Amazonas, Acre, Pará, Roraima e Amapá apontou fragilidade psicológica de índios de 15 a 22 anos. A pesquisa foi concentrada no entendimento sobre o conhecimento, as atitudes e as práticas dos jovens indígenas sobre a saúde mental no período da pandemia. Ao todo, 533 jovens indígenas entre 15 e 22 anos participaram da pesquisa, respondendo a um questionário com 48 perguntas sobre sociodemografia, saúde mental, discriminação, violência, hábitos e costumes e impactos da Covid-19 lá nas aldeias. Os resultados mostram que as famílias indígenas foram fortemente atingidas pela pandemia. Segundo o pesquisador da Fiocruz, Júlio César Sheikar, a pesquisa permitiu que fosse feito um panorama geral da situação da saúde mental entre os indígenas e a partir disso fossem apontados resultados. A 23ª campanha de vacinação contra a influenza em Manaus, iniciada no dia 12 de abril, segue imunizando 4 grupos específicos. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, grávidas e puérperas, mulheres com até 45 anos do parto, trabalhadores da saúde indígenas. No total, a campanha vai atender 17 grupos prioritários, com uma estimativa da Prefeitura de Manaus de imunizar 642.003 pessoas na cidade. Vacinados, mulheres e puérperas, mulheres com até 45 dias do parto. A Prefeitura de Manaus voltou atrás e anunciou que irá manter a vacinação contra a Covid apenas para grávidas e puérperas, mães com até 45 dias após o parto, que possuam doenças pré-existentes. Nesta terça-feira, a Prefeitura havia anunciado a ampliação desse público para mulheres que também não possuem doenças pré-existentes. A medida foi cancelada no início da noite. O Amazonas registrou 695 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 376.298 casos confirmados dessa doença. Os dados constam do boletim desta terça-feira da Fundação de Vigilância em Saúde. O estado também confirmou mais 12 mortes por Covid, sendo 3 ocorridas nas últimas 24 horas. O total de vidas perdidas chegou a 12.758. A Prefeitura informou que um total de 37 sepultamentos foi registrado nos cemitérios da capital nesta terça-feira. Entre as causas das mortes do total de sepultamento nos cemitérios públicos de Manaus, 4 foram declarados como Covid-19 e nenhum caso suspeito. Agora 6 horas e 17 minutos em Manaus. O juiz Abraham Peixoto Campos Filho e a juíza Onilza Abreu Gert foram os escolhidos para compor o pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas, em sessão realizada ontem por videoconferência e presidida pelo desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira. Primeiro ocorreu a eleição pelo critério de merecimento para a vaga deixada pelo desembargador Aristóteles Lima Turi, falecido em fevereiro deste ano, sendo eleito para o cargo Abraham Peixoto Campos Filho com 16 votos. Na sequência, o presidente Chalub consultou os membros da corte sobre a aclamação da juíza Onilza Abreu Gert ao cargo de desembargadora pelo critério de antiguidade. Seu nome teve plena aceitação e o presidente ressaltou que a aclamação ocorreu com justa razão pela desenvoltura, competência e independência da futura colega. O titular da Secretaria Especial de Produtividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, reuniu a imprensa ontem para anunciar a aprovação do projeto LG Electronics do Brasil ad referendum, após mudanças na proposta com aumento de empregos previstos nas novas linhas de produção para a Zona Franca de Manaus de 68 para 150. O anúncio ocorreu 2 semanas depois da retirada do projeto da multinacional coreana da pauta da reunião ordinária do Conselho de Administração da Suprama e de toda a repercussão negativa em torno da iniciativa. A indústria de motocicletas manteve sinais de recuperação e produziu 122.220 unidades em abril no polo industrial. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, Abraciclo, o volume é de 2,8% menor na comparação com as 125.756 unidades que saíram das linhas de montagem em março, diferença resultante de uns 3 dias úteis a menos no mês de abril em relação ao período anterior. Em relação a abril ano passado, quando as fábricas praticamente pararam devido à pandemia do coronavírus, houve alta de
7.179,3%, ou seja, 1.679 unidades. No quadrimestre foram fabricados 359.621 motocicletas, o que corresponde a uma alta de 20,2% na comparação com o mesmo período de 2020, que foi de 299.278 unidades. No estado, o Índice Nacional de Construção Civil, SINAP, divulgado ontem pelo IBGE, subiu 1,16% em abril frente a março. No primeiro trimestre do ano, o índice acumula aumento de 3,80% no Amazonas. E no acumulado dos últimos 12 meses, a taxa é de 14,81%, variação que segue ritmo acelerado, assim como a taxa nacional, que foi de 16,31%. Ainda que bem acima do índice de inflação para abril, 0,31%, a alta do custo da construção civil de 1,16% em abril no Amazonas foi menor do que aquela registrada em nível nacional, que somou 1,87%. A alta no custo da construção civil no Amazonas de 1,16%, observada em abril em relação ao mês anterior, posicionou o Amazonas numa posição intermediária, 18ª entre as outras unidades da federação. Manaus, 6h21. Após as quedas nos meses de dezembro de 2020, menos 5%, e de janeiro, menos 11,6%, e fevereiro, menos 0,7% de 2021, a produção industrial do Amazonas apresentou alta de 7,8% em março, com relação ao mês anterior, o maior avanço entre as unidades da federação. O resultado é suficiente para que o saldo da produção industrial no índice acumulado do ano esteja positivo, 0,3%, mas na variação acumulada nos últimos 12 meses, a produção industrial do estado apresenta queda de 5,2%. A indústria amazonense registrou em março crescimento de 7,8% na comparação com fevereiro, enquanto a média nacional foi de menos 2,4% no mesmo período. Quando se compara com março de 2020, houve crescimento de 22,5% na produção industrial amazonense. No acumulado do ano, período de janeiro a março de 2021, a variação foi de 0,3%. Em nível Brasil, o desempenho da indústria no mesmo período está em 4,4%. Já o desempenho dos últimos 12 meses, em março de 2021, ficou em menos 5,2% contra menos 3,1% do desempenho nacional. O avanço da indústria amazonense de 7,8% em março em relação ao mês anterior foi o maior entre as outras unidades da federação. Agora 6h22 em Manaus. A seguir, afogamento. Corpo de adolescente de 14 anos é encontrado às margens do Rio Negro. Homem morre eletrocutado enquanto realizava serviço em ar-condicionado de supermercado. Na Vila da Praça, homem é morto durante assalto ao UBS. Morador de rua é morto com 12 facadas na cabeça em galpão no Alvorada. Após participar de tiroteio no bairro da Compensa, traficante é perseguido e executado na Avenida do Turismo. Os detalhes após o intervalo comercial. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h26 em Manaus. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começando o nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que tivemos um plantão muito tranquilo, sabe, amigo Cabral? Quase ninguém foi sangrando, ninguém deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto de bala, ninguém deu entrada vítima de facadas. Entretanto, 2 pessoas deram entrada vítima de agressão física, outra pessoa deu entrada também vítima de atropelamento. Pronto, socorro, João Lúcio! Olha a faca, olha a morte! O homem deu entrada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, com um buraco na barriga. Ele foi estocado, ele foi ferido a faca. As primeiras informações dão conta de que ele estava envolvido em uma briga. Ele já tinha uma rixa com um camarada, cara que morava perto da casa dele. Ontem, eles 2 brigavam de novo e um deles acabou levando uma violenta
estocada na barriga. Mas, pelo lugar e ouvintes do Jornal da Manhã, vítima de agressão física. Deu entrada também no pronto-socorro João Lúcio, um homem de 29 anos de idade. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e foi agredido também a cadeiradas. Tudo aconteceu em uma briga de bar localizado no bairro Colônia Antônio Aleixo. Ele deu entrada no pronto-socorro todo quebrado, todo arrebentado. Isso aconteceu bem na hora do jogo do Flamengo, onde Gabigol brilhou mais uma vez, para delírio de muitos e raiva de outros. O Gabigol ontem arrebentou mais uma vez. Gabigol fez mais gol que Zico na Libertadores. E na hora que Gabigol estava fazendo mais um gol, esse homem foi barbaramente agredido no bairro Colônia Antônio Aleixo. Pronto, socorro Platão Araújo. O plantão também foi bem tranquilo. Entretanto, um homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou também a murros, chutes, socos e pontapés. A briga que ele se meteu, ele apanhou e apanhou muito, foi devido, né, a uma briga devido a uma partida de sinuca. Os dois estavam jogando sinuca valendo e acabou aí em briga. E as informações dão conta de que esse homem que apanhou, por pouco não pega um negócio pior ainda pro lado dele, que o agressor pegou umas bolas de sinuca, ainda bem que ele é ruim de mira, jogava para pegar na cabeça e tocava na parede. O negócio não foi fácil, era bola de sinuca voando na área desse bar onde ocorreu essa briga. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, afogamento. Conforme a Rádio Difusora trazia informação ontem, na hora do programa do garotinho Valdir Correia, a informação dizia que um garoto de apenas 14 anos fazia caminhada, de repente resolveu banhar lá debaixo da ponte. Ele foi lá para baixo da ponte e de repente desapareceu. Ele foi encontrado no outro dia somente, já completamente, já estava em estado de decomposição, infelizmente acabou morrendo aí devido a esse afogamento ali debaixo da ponte sobre o Rio Negro. Lamentável, profundamente lamentável. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o homem morreu eletrocutado enquanto estava realizando serviços em ar-condicionado em um supermercado. Ele recebeu uma violenta descarga elétrica e acabou morrendo com essa descarga e muita gente ficou ali olhando a situação, todo mundo lamentando devido a um trabalhador que infelizmente morreu aí durante o seu trabalho, morreu enquanto estava trabalhando para sustentar a família. Assaltante morreu na bala, pega! Toma! Durante um assalto na UBS da Vila da Prata, um bandido morreu e o outro foi preso. Tudo aconteceu assim, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Todo mundo estava esperando ali para marcar uma consulta, para ir ao médico na madrugada. Já era fim da madrugada, tipo assim, 6 horas da manhã, quando Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã apareceram 2 assaltantes anunciando o assalto, levando o celular, bolsa, batendo nas pessoas. Um dos que estava na fila, pra desgraça, pro azar do assaltante, era um homem que estava armado. O pistoleiro disparou um balaço no peito do bandido, que não resistiu aos ferimentos e morreu na bala, morreu no tiro, morreu no bombom da morte, já partiu dessa para pior e não vai deixar saudade.
O corpo de um homem identificado apenas como cheiroso. O cheiroso morreu. O cheiroso morreu. O homem não identificado, oficialmente identificado apenas como cheiroso, foi encontrado morto no bairro do Alvorada. A vítima tinha uma corda de nylon enrolada no pescoço, amarrada no pescoço, e também marcas de tortura, além de 12 facadas espalhadas pelo corpo. Esse corpo foi encontrado em um galpão abandonado. Ele era muito conhecido lá na área do bairro do Alvorada, ele era morador de rua, não tinha rixa com ninguém, todo mundo gostava do cheiroso, ele ficava por ali, pedia comida, o pessoal dava, e o pessoal lá, os moradores do Alvorada, ficaram revoltados com tamanha tortura. Chegaram à conclusão, inclusive, de que ele foi morto por pura maldade. Alguém matou o cheiroso por pura maldade. Isso aconteceu lá no bairro Alvorada. Alô, cheiroso? Na Avenida do Turismo, um homem foi assassinado a bala. Ele foi apresentado a bala, foi apresentado à morte. Ele foi apresentado à morte na bala. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele era um pistoleiro de uma facção criminosa. Foi até o bairro da Compensa para matar o homem. Aí depois, Paulo Guerra, ele foi perseguido. E quando chegou lá na Avenida do Turismo, ele levou-lhe um balaço na coluna e outro no peito. Após receber os balaços, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na bala, morreu no tiro, morreu na Avenida do Turismo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Paulo Guerra, uma última informação. Rapaz, agora há pouco, saindo de um motel na Torquato Tapajós, em alta velocidade, em um carro importado com os vidros baixos, todos quatro homens sem camisa, todo mundo com latas de cerveja, os que estavam no banco de trás estavam se beijando. Foi uma noite de total entregue aos desfrutes. 4 homens namorando, saindo do motel agora há pouco, em alta velocidade, sem camisa, estavam jogados ao desfrute. Todos eles, Paulo Guerra, jovens ainda, garotos aí de 29, 30 anos, todos entregues aos desfrute, 4 no mesmo carro, tudo homem, saindo do motel. Paulo Guerra. 6h36 em Manaus. A seguir, conflito em Roraima. Garimpeiros atiram contra a equipe da Polícia Federal que apurava ataques a Yanomamis. Sem nenhum atrativo, Vopansa tem perda de 4,8% em 12 meses descontada a inflação. Bombardeio de Israel derruba prédio residencial de 13 andares em Gaza. Variante indiana do coronavírus é detectada em 44 países, diz a Organização Mundial de Saúde. Essas e outras notícias em detalhes após o intervalo comercial. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h39. Últimas notícias. Influenciado pelo exterior e pela valorização das commodities, o dólar reverteu a alta do início do dia e fechou em queda, voltando a alcançar a menor cotação desde janeiro. O dólar comercial encerrou esta terça-feira vendida R$5,22, com recuo de 0,009, ou seja, menos 0,18%. No mercado de ações, o índice Bovespa da B3 fechou aos 112.964 pontos, com alta de 0,87%. A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem
parte do Bolsa Família, nascidos em setembro e que receberam a parcela em poupança social digital no dia 25 de abril. Descontada a inflação, a caderneta de poupança teve perda de 4,80% na janela de 12 meses terminados em abril. O levantamento é da Provedora Nacional, da Provedora de Informações Financeiras e Econômica, com base em resultados do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, divulgados nesta terça-feira. Trata-se do 8º mês seguido que a poupança termina o período de 12 meses sem ganho real. Ou seja, a rentabilidade ficou abaixo da inflação, o que na prática significa perda de poder aquisitivo. A partir de agosto, os trabalhadores poderão usar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para abater prestações do primeiro imóvel financiado com recursos do Sistema de Financiamento Imobiliário, que financia imóveis com recursos livres dos bancos. A medida foi aprovada ontem pelo Conselho Curador do Fundo e entra em vigor nos próximos 90 dias. Estados com dívidas de 413 bilhões de reais negociam novo socorro da União. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Amapá e Rio Grande do Norte negociam a adesão ao novo regime de recuperação fiscal. O programa pode ser o segundo maior refinanciamento da história, atrás apenas de pacote dos anos 1990. IPCA. Inflação desacelera em abril, mas atinge 6,76% em 12 meses e segue acima do teto da meta. Taxa ficou em 0,31% no mês passado, ante 0,93% em março, puxada pelo reajuste dos medicamentos. Já a gasolina teve primeira queda depois de 10 meses seguidos de alta. Carnes têm aumento de 35% em 12 meses. O Senado aprovou ontem o caráter permanente do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. O PRONAMP foi criado em maio do ano passado para auxiliar financeiramente os pequenos negócios e, ao mesmo tempo, manter empregos durante a pandemia de Covid-19. O projeto agora vai à sanção presidencial. 6h42 em Manaus, temos intervalo. Voltamos daqui a pouco com outras notícias. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Manaus, 6h46. Últimas notícias. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que cria regras para prevenir o superendividamento dos consumidores, proíbe práticas consideradas enganosas e prevê audiências de negociação. A matéria é de autoria do senador José Sarney, do PMDB do Amapá, e foi aprovada em 2015. Como foi modificada pelos deputados, o texto retorna para análise do Senado. O texto permite ao consumidor desistir de contratar empréstimo consignado dentro de 7 dias do contrato sem indicar o motivo. Garimpeiros em uma embarcação fizeram disparos de arma de fogo contra a equipe de policiais federais que estava na comunidade Palimiú, dentro da terra indígena Yanomami, em Roraima. Os policiais estavam no local apurando o ataque ocorrido na manhã de anteontem, também por uma embarcação de garimpeiros, conforme denúncia realizada pelos Yanomami. Segundo informações da Polícia Federal, após a apuração, quando a equipe de policiais federais estava prestes a embarcar de volta a Boa Vista, uma embarcação de garimpeiros passou no rio Uraricuera, efetuando os disparos. A equipe se abrigou e respondeu à agressão, mas não houve registro de atingidos de nenhum dos lados. Após o retorno da equipe de policiais, a Polícia Federal informou que não foram encontrados corpos de garimpeiros mortos no local. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registraram 72.715 novos casos de Covid-19 e 2.311 mortes em função da doença. Os novos números estão na atualização diária do Ministério da Saúde divulgada ontem à noite. Com isso, o total de pessoas que não resistiram à Covid-19 subiu para 425.540. Ontem o Sistema de Informações sobre a Pandemia do Ministério da Saúde trazia 423.329 vidas perdidas. Ainda há 3.748 óbitos em investigação. Com a atualização de ontem, o número de casos acumulados subiu para 15.282.705. Ainda há no país
mês, 1.009.974 casos em acompanhamento. O termo é empregado para as pessoas infectadas e com casos ativos de contaminação pelo novo coronavírus. O Brasil tem 13.847.191 pessoas que se recuperaram da Covid-19 desde o início da pandemia. Isso equivale a 90,6% do total de pessoas que foram infectadas com esse vírus. Manaus 6:48. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torres, expôs nesta terça-feira em depoimento à CPI da Covid divergências com o presidente Jair Bolsonaro em relação a métodos de enfrentamento da pandemia do coronavírus. Barra Torres evitou envolver Bolsonaro nas respostas, mas evidenciou posição contrária às atitudes do presidente. A CPI da Covid do Senado houve nesta quarta-feira como testemunha o empresário Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto. Será o 5º dia de depoimento da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid e eventual desvio de verbas federais enviadas a estados e municípios. O Ministério da Saúde anunciou ontem que a vacinação de grávidas e de puérperas no Brasil contra a Covid-19 será restrita somente às mulheres com comorbidades, doenças pré-existentes, e elas devem receber apenas as vacinas Coronavac e Pfizer. A determinação vale até que sejam concluídas as análises de um caso raro de morte de uma gestante de 35 anos por causa de um acidente vascular cerebral hemorrágico, AVC, que pode ter ligação com o uso da vacina AstraZeneca. O óbito ainda está em investigação e, segundo o governo federal, ainda não está comprovado que a vacinação tenha causado a complicação na gestante. Um bombardeio de Israel derrubou um prédio residencial de 3 andares na faixa de Gaza nesta terça-feira, segundo o próprio exército de Israel. A torre abrigava um escritório usado pela liderança política do Hamas, governantes islâmicos de Gaza. A agência de notícias Reuters registrou o momento em que uma enorme coluna de fumaça subia de onde havia um edifício na região. Ainda de acordo com a Reuters, moradores do prédio e de construções vizinhas foram alertados antes para que deixassem o local, mas não está claro se todos chegaram a sair antes do ataque. Mais tarde, o Hamas relatou a destruição no centro de Gaza de um prédio de 9 andares que abrigava casas, empresas e uma estação de televisão local. Houve danos significativos na torre e nos prédios vizinhos, informou a rede de televisão do Hamas, Al-Aqsa TV. Segundo testemunhas, vários mísseis atingiram o prédio. A espiral de violência entre milícias palestinas em Gaza e o exército israelense se intensificou com ataques mútuos que causaram a morte de pelo menos 30 palestinos e 3 mulheres em Israel. A região metropolitana de Tel Aviv, uma das mais populosas de Israel, foi alvo de 130 foguetes disparados a partir de Gaza, o que forçou a suspensão de todos os voos no aeroporto internacional de Ben Gurion. Os brasileiros residentes no país procuraram locais considerados seguros para se proteger. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que o país deve permanecer sempre ao lado de Israel e apoiar seu direito de se proteger, e acusou o governo de Joe Biden de tornar o mundo mais violento e instável por não ter essa postura. Em comunicado de seu Comitê de Ação Política, Trump comentou que durante seu mandato os adversários de Israel sabiam ao lado de quem os Estados Unidos estavam e que haveria uma resposta forte em caso de ataques. Por causa da fraqueza e falta de apoio de Biden para Israel, há novos ataques contra nossos aliados, afirmou Donald Trump. A variante do coronavírus detectada em outubro na Índia, a B1.1617, já foi confirmada em 44 países, 27 novos desde 28 de abril, de acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde publicada nesta terça-feira. O documento também apontou que as sublinhagens da B1.617, como a B1.617, 2, parecem ter taxas maiores de transmissão, com aumento rápido de prevalência já observado em vários países. As evidências científicas são classificadas como moderadas e precisam de mais estudos para confirmação definitiva. O Tribunal de Apelações de Paris ordenou nesta quarta-feira que a empresa Air France e a Airbus sejam julgadas por homicídio culposo na França,
devido a responsabilidades indiretas no acidente com o voo 447 Rio-Paris em 2009, que caiu no mar e matou 228 pessoas. A decisão acolhe um pedido da Procuradoria-Geral da República e de familiares das vítimas e reverte uma decisão de 2019 a favor da companhia aérea franco-holandesa e da fabricante europeia de aeronaves. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo, Rio de Janeiro. A AGU sinaliza a interlocutores de Pazuello que vai pedir ao STF habeas corpus para blindar o ex-ministro. A Folha de São Paulo. PF pede ao STF abertura de inquérito para investigar suspeita de pagamentos a Toffoli por venda de decisões. O Estado de São Paulo. Bolsonaro diz que tratoraço é invenção e chama jornalistas do Estadão de canalhas. Planalto Central, o Correio Brasiliense. Com 2.311 óbitos em 24 horas, Brasil ultrapassa 425 mil mortes por Covid. Valor econômico. Senador aliado de Bolsonaro propõe CPI para apurar orçamento secreto de 3 bilhões de reais. Estado de Minas. Bebê abandonado teve partes do corpo devoradas por cães em Minas. Jornal do Comércio no Recife. Pelo terceiro dia seguido, Pernambuco supera recorde na média móvel de casos de Covid. Fortaleza, Diário do Nordeste. Anticorpos neutralizantes da Covid permanecem pelo menos 8 meses no sangue, aponta estudo. Porto Alegre, 0 hora. Mulher é presa por suspeita de dopar e matar marido queimado em forno de fumo no sul do RS. As edições impressas locais do Jornal em Tempo. Segurança do Amazonas recebe equipamentos. Diário do Amazonas. Grávidas doentes são liberadas para vacina. Jornal do Comércio. LG recebe aval para ampliar produção no PIN. A Crítica. Equipamentos vão reforçar segurança. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Manuel Cruz, Valtino Castro, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini. A sonoplastia foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. A próxima edição vai acontecer amanhã às 5 horas e 45 minutos.